Graça e paz, querido eleito, graça e paz, querida eleita. Estamos aqui mais uma vez para darmos andamento à nossa análise, à nossa pesquisa, ao nosso estudo maravilhoso acerca das doutrinas da graça de Deus. Nesta oportunidade, estaremos retomando o nosso estudo sobre a doutrina da depravação total. Doutrina da depravação total, esta que é o primeiro pilar dos 5 pontos das doutrinas da graça de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, as nossas ACFs, Almeidas Corrigidas Fiéis, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 8 e no versículo de número 46. 1 Reis, capítulo de número 8 e no versículo de número 46, que diz assim: quando pecarem contra ti, abre parênteses, pois não há homem que não peque, fecha parênteses, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja. Veja, ao nos debruçarmos sobre a doutrina da depravação total, o que é que nós estamos querendo dizer com essa doutrina? A doutrina da depravação total, ela nos leva à compreensão e à análise do pecado original de Adão e Eva. A doutrina da depravação total, ela analisa o pecado original, analisa as consequências deste pecado original para a humanidade e analisa como nós hoje experimentamos as consequências deste pecado. Então, a doutrina da depravação total, ela nos torna humanos. Em que sentido, reverendo? No sentido de que nós herdamos uma consciência pecaminosa dos nossos pais, Adão e Eva. A nossa natureza caída, a nossa natureza afastada, separada de Deus, ela é uma natureza humana ao extremo. Quando nós falamos humana, nós falamos no sentido de todas as paixões que o humano ele almeja, que ele deseja. Nós falamos daquilo que é pseudo bom, que esse humano caído produz, pseudo, porque não pode ser produzido nenhum tipo de bondade absoluta, no sentido literal da expressão, por uma raça depravada, caída, afastada do seu Criador. É por isso que João Calvino ele vai dizer que todo bem que há em mim é Deus, e todo mal que há em mim sou eu mesmo, porque esta é a minha natureza. Então, quando o salmista aqui, ele está dizendo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, quando ele está dizendo, quando pecarem contra ti, abre aspas, ou melhor, abre parênteses, pois não há homem que não peque, fecha parênteses. Ele está dizendo que é impossível, literalmente impossível,
a natureza humana produzir algo que não seja o pecado. Veja, quando ele coloca que nenhum homem é capaz de não pecar, não há homem que não peque. Ele está dizendo que toda raça humana é infectada por uma doença chamada pecado, que é uma doença de ordem progressiva, incurável e fatal. Por que fatal? Porque mesmo aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, mesmo aqueles que foram por Deus escolhidos antes da fundação do mundo, e que em Cristo eles são comprados, lavados, remidos e purificados de seu pecado, eles atravessam a barreira da mortalidade. Ou seja, esta carne, ela perece, esta carne, este corpo, este tabernáculo que nós habitamos, ele é perecível. Então, mesmo os eleitos estão contaminados por esse pecado, que no final os levará à morte, não a morte eterna, mas a morte da matéria. Porque a morte da matéria é uma das consequências da depravação total do nosso pecado. Amém? Doutrina da depravação total. Encerramos aqui o nosso encontro de hoje. No nosso próximo encontro estaremos tratando ainda desta doutrina maravilhosa. São muitos ainda os vídeos e os trechos bíblicos que analisaremos à luz da doutrina da depravação total. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém e graças a Deus.